Salve, salve, jacareenses! É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E hoje com a minha amiga São Paulina, Geilane, subsecretária da Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos. Gi, quero saber primeiramente a sua história. Conta pra gente aí a sua história, de onde você veio. Leitos, prazerzaço estar aqui com você, conversando um pouquinho sobre a minha história, sobre um pouquinho da Gi e falar também bastante, da Subsecretaria dos Trabalhos Desenvolvidos aí sobre Direitos Humanos. Eu sou a Gi, a Geilane, filha do Gildásio, um baiano autodidata, e da Alzira, uma dona de casa, costureira. Eu sou paranaense, da região norte do Paraná. Eu vim para São Paulo, aqui para a região de São Paulo, para Jacareí especificamente, em dezembro de 1997. E aqui estou, uma jacareense de coração. Uma filha de um homem preto, uma mulher branca, uma mulher preta, de pele clara, muito orgulho. E trabalhando aqui. Jacareí é a cidade que me deu a oportunidade de me desenvolver profissionalmente, de me conhecer mais. E é onde eu sou feliz, fazendo o que eu gosto de fazer, que é olhar para pessoas, ouvir pessoas e fazer políticas públicas para as pessoas. É isso que eu venho fazendo há algum tempo. Falando de formação, minha primeira formação é publicidade e propaganda. Eu tenho 3 especializações na área de comunicação, planejamento, marketing. E sou uma especialista em direitos humanos, uma técnica aí, uma mulher ávida da garantia do direito das pessoas, essa luta aí incansável por igualdade. Como é que você veio parar na subsecretaria aqui na cidade de Jacareí? Então, Deus. Na verdade, eu trabalhei bastante na área comercial, na área de vendas, na área de planejamento, um pouco na área de comunicação. E aí o prefeito Isaías me convidou para compor, junto com o Bruno, meu secretário hoje, meu grande parceiro aí de trabalho divino, meu irmão que a vida me deu, para ir para a Fundação Cultural. Lá eu fiquei com o Bruno na assessoria, onde eu tive o prazer de desenvolver coisas incríveis, de fortalecer a questão das redes sociais, de agenda, de fazer um trabalho ali muito bonito com os fazedores de cultura da cidade, que são incríveis e que têm um talento incrível. Jacareí é um celeiro de talentos culturais. A gente tem que se orgulhar deste patrimônio também, que é nosso. E aí depois da sequência, eu fui convidada de novo para coordenar a diretoria de participação social, porque eu pedi para que eu ficasse mais próximo das pessoas, que esse sempre foi o meu desejo, ficar próximo das pessoas, ouvir mais as pessoas. Foi um desafio prazeroso, porque foi no início da pandemia, então fazer participação com a população estava difícil, a gente conseguiu desenvolver um trabalho, seguindo todos os protocolos de saúde, então ali eu consegui ficar. E eu já estava me especializando. Eu nunca soube que o Isaías tinha esse olhar para mim, ou que a gestão tinha esse olhar, e eu fui convidada. Grande desafio. Estava rolando o projeto, estava muito feliz e vibrante. E é interessante porque eu sempre me perguntava, eu decidi, é isso que eu quero ser quando crescer, eu quero trabalhar com direitos humanos, eu quero fazer isso, mas eu vou ter que ir embora daqui, tinha essa aflição, porque não é uma área que você vê muita atuação no Vale, de uma forma específica, de um lugar que trabalhe com direitos humanos. E aí eu recebi o convite do prefeito, depois da subsecretaria ter sido aprovada como projeto. Não sabia, foi uma surpresa, é um desafio, mas que eu peguei com as minhas 2 mãos e seguirei até o último dia, que tiver a possibilidade de olhar para pessoas, de ouvir pessoas e de garantir direitos. Eu vou falar isso todas as vezes porque eu tenho muito orgulho. Jacareí é a primeira cidade do Vale que tem um órgão constituído para falar de igualdade racial e direitos humanos. Então é importante que as pessoas saibam disso. E é a única do Vale que tem esse recorte racial, porque é igualdade e direitos humanos. Então a gente fala aí de 5 pautas. A subsecretaria ela foi desenhada como um órgão que trabalha as secretarias, é um órgão articulador,
É uma secretaria meia que a gente chama, a gente pensa nas políticas públicas e a gente articula com as outras secretarias. Isso quer dizer o quê, Gi? Que as outras secretarias não faziam? Sim, claro que faziam, mas agora tem um especialista que coloca a luz naquelas questões. Então a gente olha para a igualdade racial, que não tinha nada estruturado, e eu vou voltar aqui. Nós temos violência doméstica e familiar, que por lei tipificada, específica, lei, né, está dentro da assistência social, o SUAS, especificamente do CREAS, mas aí tem mais um braço, mais uma ajuda. Inclusive eu coordeno o dispositivo, o programa, né, Família Segura. Nós tivemos em 2023 mais de 1.200 atendimentos. Né, os feminicídios, eles infelizmente subiram, a gente está aqui conversando, mas 4 mulheres hoje sofreram infelizmente feminicídio no Brasil. E essa realidade, ela se replica no nosso município, então a gente tem que sempre estar muito atento. A gente também trabalha imigrante, é preciso olhar para as pessoas de forma respeitosa e zelosa, pessoas respeitando as suas histórias, as suas origens. A gente trabalha a comunidade LGBTQIAP+, também de novo, olhando para pessoas e acessibilidade. Então são 5 pautas que a gente trabalha. Dessas 5, 4 já tem um trabalho, a gente fortalece ele junto às suas secretarias, a gente pensa leis, a gente implementa, a gente amplia e a gente ajusta aquilo que for necessário para que a gente consiga continuar trabalhando. O dispositivo Família Segura, por exemplo, é uma casa que está aberta para o primeiro atendimento para mulheres vítimas de violência, mas também é um grande centro de qualificação dos serviços de portas abertas para atender essa mulher, para atender essa família. A gente fala, poxa, teve 1.200 atendimentos, tiveram 1.200 atendimentos. A gente tem patrulha familiar, Patrulha Maria da Penha. Então, assim, vocês vão ver a ronda e as mulheres que precisam dessa segurança para caminhar, para chegar ao seu trabalho, elas têm esse suporte. O 153 de Jacareí é um número específico para fazer esses atendimentos, para que a mulher ligue depois das 5 horas e peça ajuda, para que essa família peça ajuda, para que esse amigo peça ajuda para essa família. É importante a gente saber disso. Quando a gente olha para essas pessoas, quando eu falei especificamente de igualdade racial, onde não tinha nenhuma política pública pensada, a gente passa de 25 ações afirmativas. O que é isso, Gi? Ações de reparação histórica, ações que precisam ter um equilíbrio. Então, quando eu olho para um Brasil de brasileiros, para um Brasil de afro-brasileiros, para um Brasil que 57% da população brasileira é preta ou parda, eu estou dizendo que minimamente eu tenho que saber da minha história, eu estou dizendo que a gente precisa, de uma vez por todas, eliminar qualquer forma de discriminação. E para que isso aconteça, a gente precisa começar na educação. Eu acredito muito, e esse é meu lema. E assim a gente começou aqui. Eu tenho muita alegria e muito orgulho de saber que uma das primeiras pessoas com quem eu conversei foi a Secretaria de Educação. E todas as bibliotecas do município têm lá os nossos grandes heróis brasileiros. Todas as bibliotecas das escolas têm lá nossos grandes heróis brasileiros. Nós fizemos qualificações em massa, nós já qualificamos mais de 1.200 professores em um só dia. Nós trouxemos os 2 fóruns para falar de pessoas, qualificando a população e os servidores. Nós, a subsecretaria, qualificamos, porque somos técnicos. Estou eu aqui representando um grupo de pessoas, né? Porque eu não faço nada sozinha, Gleide. Nem quero. É tão bom a 4 mãos, a 6 mãos, a 10 mãos, junto com a população, junto com os grupos, né, específicos que estão aí batalhando, com os movimentos negros, com os conselhos, né, porque tem o Conselho da Mulher, tem o Conselho da Pessoa com Deficiência, tem o Conselho do Idoso, tem os conselhos, então a gente vai estar sempre à disposição para esse trabalho. Estou falando para você de mais de 25 ações afirmativas, estou falando que a gente tem presença nas escolas e a gente precisa transcender esses processos todos para a rua, né? A gente está aqui no espaço e esse espaço é quente, esse espaço ele é vivo e esse espaço tem história que a gente precisa contar. Toda e qualquer oportunidade que eu tiver, eu farei meu trabalho da forma mais acessível possível. A gente sempre precisa ser
tem um termo técnico chamado de forma responsiva, mas esses caminhos precisam ser claros, esses caminhos precisam ser de todos. E as pessoas precisam se sentir seguras no seu município. E segurança tem a ver com essa segurança que a gente conhece, com policiamento, mas tem a ver com iluminação, tem a ver com pertencimento, tem a ver com afeto, tem a ver com você saber quem você é e aí você sabe para onde você está indo. Não é? Eu não sei você, mas eu não tive a oportunidade de estudar a minha história de verdade na escola. E hoje a gente pode proporcionar isso para as nossas crianças, porque reconhecer-se naquele lugar é muito importante. Valorizar-se, ter autoestima, conhecer a história do Brasil e dos brasileiros, respeitar pessoas. Todos nós somos diferentes e essa é a grande magia, essa é a grande beleza, né, da vida. Tão gostoso, a gente falou aqui, né, resgatou uma outra história. Falei, nós somos um celeiro cultural, mas todos os nossos artistas, eles não têm só um segmento. São vários segmentos e essa é a riqueza, e essa é a beleza. O Brasil é assim, e Jacareí também. Então, a gente olhar para as pessoas, garantir direitos, seja ela uma pessoa preta, uma pessoa branca, uma pessoa com deficiência, uma pessoa LGBTQIA+, uma pessoa idosa, um migrante. Eu falei o tempo todo de pessoas que traz assim a sua herança ancestral. Então, a gente tem esse olhar o tempo todo da garantia de direitos e no ascender dessas pessoas, né? Sempre no ascender. São projetos importantes para o aprendizado, são projetos importantes para o conhecimento, são projetos importantes para a segurança, são projetos importantes para a saúde, são projetos importantes para o desenvolvimento, para o empreendedorismo, junto com as secretarias de ponta, né? Fazendo sempre a articulação. Agora eu vou respirar e você fala um pouquinho. Não, eu só vou falar sobre secretária. Vamos lá. Tá? Beijo. E falando um pouco mais sobre todo esse trabalho incrível que vocês têm feito, vocês têm, além de tudo, produzido esse material, né? Queria que você falasse um pouco mais especificamente sobre esse livro aqui que está na minha mão. Vamos lá. E sobre esse dia que a gente está celebrando também agora, né? Vamos lá. A gente vai ao ar, né, no dia 13 de maio. É importante a gente falar que o dia 13 de maio é o dia que oficialmente a Princesa Isabel assinou, né? Libertou aqueles que já eram libertos. Colocou na rua uma população que era escravizada. Então é um dia de muita reflexão. É um dia que foi formalizado em 1888 a abolição dos escravizados do Brasil. Mas é um dia que a gente foi colocado na rua, sem salvaguarda, sem amparo, sem esse olhar. Então é importante a gente pensar nisso. Quando a gente conversou, quando você me fez o convite, eu disse para você, a gente de fato precisa fazer esse registro histórico do dia 13 de maio, mas a gente precisa falar também do dia 14. E depois disso, o que fora feito até hoje, né? Na época eram 13 milhões de brasileiros e 800 mil escravizados, né? Africanos já afro-brasileiros, que não tiveram a oportunidade de estudar porque era proibido, que nem eram considerados humanos, né? Era matéria-prima, era assim que no Brasil se falava. Era matéria-prima bruta, nós éramos coisificados. Então, eu estar aqui hoje falando com você, também o Homem Preto é muito simbólico, né? Tem as pessoas aí que estão conversando e trocando, mas também trazendo aqui a sua resistência, a sua luta, para que mais de nós possamos estar neste lugar de dividir mais e de dar a oportunidade. Então, dia 13 é o dia da abolição. A gente está aqui falando especificamente do livro Abolicionismo, que é do Azevedo Sampaio. É um livro que foi escrito em 1890 por um homem branco, mas que conta o processo histórico da abolição em Jacareí. É o registro que a gente tem oficial. Então a gente, com muita alegria, muito orgulho, eu digo para você que a gente traz a segunda edição desse livro em 2023 e a gente conta o processo de abolição em Jacareí. A gente está exatamente no local onde aconteceu a abolição em Jacareí. Para quem está nos vendo, a gente está na Praça da Independência, do lado do Colégio Barão, no fundo do condomínio das Palmeiras, que era então a fazenda dos maiores escravocratas do país. E aí a gente
traz, a gente ressignifica esse processo, a gente conta essa história, e a gente tem a oportunidade de trazer nessa história ilustrações de abolicionistas do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Então a gente tem a oportunidade de contar essa história, mas de enriquecê-la, trazendo de fato os nossos grandes abolicionistas. E contando para a população esse fato triste histórico, mas está aqui registrado. Aconteceu no dia 18 de março de 1888 aqui. Mas em relação à cidade de Jacareí, tem um certo pioneirismo nessa parte da abolição, né? Porque ela aconteceu antes no dia 13, né? Então, 2 meses antes. 2 meses antes do Brasil, aqui em Jacareí já aconteceu a abolição. Nesse espaço, conta-se no livro, tinha mais de 4.000 pessoas celebrando esse dia. Em Jacareí tinha um clube abolicionista, né? Então todos os abolicionistas do município já faziam essa ponte para São Paulo. A gente estava sendo, né, notificado, registrado todos esses processos com o maior jornal da época da cidade de São Paulo, que era a Redenção. Nosso grande herói da história brasileira, pouco falado, e peço aqui para que as pessoas procurem, leiam e saibam, entre tantos, o Luiz Gama já fazia parte de todo esse processo. A comunicação, o jornalismo estava muito presente, porque era onde se tinha a possibilidade de fazer as articulações, né? Esses clubes abolicionistas eram muito famosos. Então, quem de fato fez a abolição no Brasil? Foram os movimentos negros. Então teve uma hora que de fato não teve mais como segurar. Então quem libertou os escravizados que aqui estavam foram os escravos, os escravizados mesmo, foram a população negra. Fomos nós. É sobre isso. E aqui a gente tem um mural lindo. Eu gostaria que você mostrasse pra gente de onde veio a ideia, como surgiu. Então, a gente foi convidado para conversar sobre um projeto que acontecia aqui. Esses aqui quem são? Então, nessa construção que a gente fala, e aí que a gente trouxe do livro também, a gente traz os nossos abolicionistas. Aí a gente veio para o município. Esse é o nosso professor José Simplício. É o primeiro professor aí que a gente tem o registro Homem Preto e que criou o Festival de Música, o FEMPO, que é muito conhecido e que as pessoas têm toda essa saudade, né? Eu me lembro de chegar aqui em 97 e ainda assistir uma edição. Então, a gente faz essa homenagem para esse homem preto, para esse abolicionista, para esse homem que valorizou tanto a questão da cultura, a cultura afro-brasileira. Do lado dele a gente tem a Dona Oliva, a mulher preta, que mora ali, a gente acabou de falar aqui do make-off, mora ali no Ijal. E ela é uma escritora, e mesmo com toda a dificuldade, e mesmo com a ausência de infraestrutura, de saneamento, de todos os desafios que ela vive, ela escreve poesia. Que da hora. Ela é uma poeta. Conheço. Muito. Os movimentos de hip hop, o samba, né? Então eles estão registrados aqui. São movimentos importantes que a gente precisa contar, porque é da nossa história. Na sequência, falando dos nossos abolicionistas e falando dessa cultura tão rica e do respeito também às culturas de tradição, a gente tem aqui uma mestre benzedeira, a Dona Libenita, muito conhecida no município, e todas as pessoas que nós conversamos sobre ela sempre traz do respeito e da doçura. A gente fala muito de medicina alternativa, falando em saúde da população negra, por exemplo, uma pessoa que resgata os chás, né? Quem nunca tomou um chazinho de camomila? Então, além de toda essa questão cultural dela sendo uma mestre benzedeira, é importante trazer que isso é da nossa cultura, né? Isso é da nossa cultura. Eu já fui muito benzida quando criança, não sei você. Para virar o vento, não é isso que falavam? Não é fato. O primeiro professor de capoeira. Olha que da hora. Que esteve aqui em Jacareí, né? Então é importante trazer, importante mesmo. Você corta que eu esqueci o nome dele, fugiu. Mestre dos Anjos. Esse capoeirista quem era? Mestre dos Anjos. Mestre dos Anjos. E ele é bem reverenciado aqui, bem reverenciado mesmo. Aqui talvez seja os dois próximos, dois abolicionistas aqui, um do ladinho do outro.
Sansei Paulo Graça. E o mestre negro, acho que estão muito presentes ainda na memória do jacariense recente, né? Sim. O Sansei Paulo Graça, pela história que ele escreve, né, do movimento, né, um homem que dedicou sua vida ao esporte, ao judô, e que cria, né, uma instituição, uma associação, onde ensina crianças, né, o esporte, que tem vivo até hoje. Quando a gente estava aqui e os dois artistas estavam construindo, né, esse muralismo, pintando, todos os dias as crianças passavam e reconheciam ele. E eu vi muitas vezes as crianças, a cada retrato desse, a cada quadro desse, eles aplaudindo, falavam, meu trabalho está... Acho que o objetivo foi garantido, né? As pessoas estão entendendo o respeito que tem que ter para esses mestres de cultura viva. Então, Paulo Graça, mestre negro, mestre do jongo, que esteve aqui, que está presente, que mora ali no Pedra Mar, se eu não me engano. Então é importante esse registro. E a Mãe Dorinha. Mãe Dorinha? Mãe Dorinha, reconhecimento das culturas, das religiões de matriz africana, muito conhecida no município e com memórias muito afetivas e de gratidão. Essa importância de trazer essa representação da cultura afro-brasileira, né, da cultura do povo brasileiro, desse reconhecimento. Eu disse para você também hoje, e eu quero deixar registrado aqui, existe negros sem a história do Brasil, mas não existe a história do Brasil sem o povo negro. Eu disse isso para você hoje e eu disse para a gente refletir também, né, quando a gente fala de todo esse processo de abolição, dessa não salvaguarda, dessa população ser escravizada, ser desumanizada, dessa população não ter infraestrutura depois de ser liberta, né, de ser colocada à margem da rua, mas de que está lutando até hoje. Os nossos quilombos hoje são esses lugares mais longínquos, são as favelas, e lutando por essa democracia e por esses direitos, né? E aí para a gente refletir que desde lá de 1800, os quase 4 séculos aí de escravidão e os 136 anos da abolição desta, que essa população, que os nossos ancestrais, eles vinham para o Brasil para perder suas vidas, não para ganhá-las. Né? E a gente precisa valorizar e contar essa história e recontar, porque ir no continente africano, principalmente do Congo e Senegal, e trazer essa população, ela pela inteligência e por toda a ciência lá já adquirida, né? Eram de reis e rainhas, a primeira universidade do mundo está em África. Quando a gente pensa em continente africano, a gente sempre vai para o Egito, né? Os grandes engenheiros. As pirâmides. As pirâmides, a gente sempre vai lembrar das pirâmides, mas assim, o tempo, o relógio, a marcação, a agricultura, a própria medicina, porque o estudo para se fazer a mumificação, né, foi toda uma técnica, e aí foi entendendo como que funcionava cada órgão, e ali nasce a medicina. Então a gente está falando de um povo com muita ciência, um povo com muita sabedoria, ao qual a gente tem que ter muito orgulho de fazer parte dessa herança ancestral, de contar a valorização desse povo, de olhar para essas pessoas com respeito. Sim. Que um dia, Leite, eu e você possamos conversar e que a gente quase tenha esquecido que um dia nessa vida a gente foi julgado pela cor da nossa pele ou pela nossa aparência. Eu sonho muito com essa democracia ainda, e é por isso que eu levanto todos os dias, para que os meus, para que os nossos, para que os brasileiros de fato se respeitem. Falando para você, né, a gente traz para esse espaço, a gente conta essa história, a gente marca no tempo a abolição que aconteceu em Jacareí no dia 18 de março, através de um livro, né, que no frescor aí da memória em 1890 foi escrito, e daí a gente cria esse muralismo, né? A gente foi convidado para contribuir neste processo da praça, e aí a gente convida, é importante dizer, 2 artistas importantíssimos no cenário aí de muralismo do Brasil, reconhecidos, que é o Negro Muro. E aí eles contam, a gente consegue desenvolver esse projeto juntos, e aqui a gente conta em 3 quadros a abolição na cidade de Jacareí. O primeiro é a grande festa, que eu já havia dito. Conta-se que mais de 4.000 pessoas estavam aqui celebrando. Ah, seria esse quadro. E esse quadro.
E aqui, muito sutilmente, tem duas homenagens aqui, que são dos irmãos Rebouças, os dois engenheiros, com as suas camélias. A camélia é um símbolo da abolição. Os abolicionistas que estavam, né, nessa luta pela libertação dos escravizados, eles tinham um pé da flor camélia na frente de suas casas. Então você pode ver que tem duas lapelas, duas pessoas com camélias. Então é para simbolizar esses dois abolicionistas juntos neste primeiro quadro. Ali a gente traz um retrato aqui, ó. A gente traz um retrato do jornal Redenção, que era um jornal muito conceituado de São Paulo, que faz a publicação da abolição em Jacareí, no dia 18 de março. É importante dizer, né, que nesse movimento já tinha aí Luiz Gama fazendo um trabalho incrível, que eu disse para vocês e convido de novo a conhecer. Aqui, e aí pensando em abolição, pensando nos movimentos negros, naqueles que de fato se libertaram, a gente faz as homenagens para o movimento abolicionista, né? Esse símbolo das correntes quebradas, esse símbolo de resistência, esse símbolo de que aqui, neste lugar, celebrou-se em 1888, no dia 18 de março, a abolição dos escravizados em Jacareí. E a gente precisa lembrar desse marco e fazer valer os nossos direitos todos os dias. Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de falar uma frase que é do Emicida, que diz: tudo que nós tem é nós. Então viva o nosso povo, viva a liberdade do nosso povo. A gente precisa conhecer para que essa história não seja repetida. Tamo junto, galera.